Olá pessoal, como é que vocês estão? Hoje eu vim compartilhar com vocês mais um versículo do dia. Lembrando que Mensagem do Coração de Deus foi gravada e amanhã estarei postando no canal. Tá abençoadíssima mensagem. Para vocês que ainda não é inscrito no canal, eu convido a se inscreverem e interagir nos vídeos, deixando a curtida de vocês. Se quiser deixar um comentário, quiser compartilha. Então, juntos, unidos em prol do reino de Deus, estaremos mais fortes no nome de Jesus. Amém? E a mensagem, o versículo do dia para o nosso coração, se encontra em Mateus, no capítulo 14. E no versículo 21, nós vamos ver aqui que os discípulos não tinham contemplado, de algo tão extraordinário que eles iriam avistar, Eles viam cura, milagres, prodígios, mas algo tão sobrenatural como esse, eles não tinham contemplado. E a reação deles vai ser surpreendente quando a gente for, como ler aqui. Então, Jesus ele vai andar sobre o mar, sobre as águas, Mas Jesus já começou a preparar os discípulos, ele já sabia o que iria fazer. Mas ele não acompanhou os discípulos dentro do barco. Eles mandaram eles se organizar, se prepararem para estar dentro do barco e passar para o outro lado da margem, E eles obedeceram, eles foram, enquanto Jesus ficou no monte orando, E ele iria se apresentar na hora que ele achava melhor entrar ali naquele momento. Porque enquanto os discípulos estavam lá no alto mar, Jesus orando, a luta já estava acontecendo, a adversidade já estava surgindo ali no meio deles, Eles não estavam conseguindo conter o tamanho da fúria do mar, Estava agitada demais e o vento estava fortíssimo. Então, eles não têm comando e controle da natureza, somente Deus. E eles têm experiência, com a embarcação, com o tempo que eles olham. Então, é hora de pescar, é hora de estar no alto mar. Mas, mesmo assim, Deus ainda muda no decorrer da trajetória, fazendo com que o tempo mude também, Porque ele sai no sol e já no alto mar já tudo muda. Então, o nosso Deus muda tudo. Então, ele tem experiência com remo, com barco, com os peixes, mas com a natureza eles não têm. E aqui ele estava enfrentando um período aqui muito difícil, mas Jesus não estava com ele aqui, Então, para você ver que a onda estava tão agitada, tão anormal, porque o normal é ela ficar parada, não com tanta essa agitação, não com tanto vento assim, E a água já estava também entrando no barco. Mas aí, quando for já a madrugada, nós vamos lermos aqui que Jesus vai se apresentar para os seus discípulos de maneira diferente. Ele vem andando sobre a água do mar, Vamos ler no versículo 22, onde ele menciona assim, onde a palavra vem mencionando assim, logo em seguida, Jesus, essa parte eu já expliquei para vocês, então vou aonde a outra parte que eu não falei, deixa eu ver aqui. Então, por volta das 3 da madrugada, Jesus foi até eles, caminhando sobre as águas. Quando os discípulos viram caminhando sobre as águas, ficaram aterrorizados. É um fantasma, gritaram cheios de medo. Então, eles, além de estar vivenciando essa tribulação aqui, eles olharam e viram Jesus andando por cima da água, ao qual eles ficaram assustadíssimos, ficaram com medo, que eles não tinham ainda presenciado o tamanho e a grandeza de Deus. Eles ficaram com medo, de repente não estavam conhecendo Jesus, porque no alto mar estava tudo escuro, E Jesus vindo naquela tempestade, naquela ventania, eles ficaram assustados, não estavam entendendo muita coisa. Mas aí imediatamente, porém disse, não tenha medo, coragem, sou eu. Então Jesus acalmou ele, olha, sou eu, tenha coragem, não tenha medo, sou eu. Quando eles ouviram a voz do Senhor, ele gritou, Pedro gritou lá da embarcação, Se é realmente o Senhor, ordene que eu vá caminhando sobre as águas até onde está. Então, Pedro queria uma prova de que era Jesus. E pediu para ir ter com eles andando sobre o mar, E Jesus convidou ele, falou assim, venha, respondeu Jesus.
Então Pedro desceu do barco, caminhando sobre as águas em direção a Jesus. Para você ver que quem coloca o pé na água rapidamente afunda, mas ele agiu a fé, ele estava com fé, ele seguiu a voz de Deus, começou a andar sobre a água. Estava indo bem quando ele não avistou nenhum obstáculo, nenhum medo, né? Porque naquela escuridão no alto mar, né? Aquela ventania, o mar agitando, ele por cima das águas, ele estava até focado, mas vai chegar um momento que ele vai começar a reparar situações ao contrário, ao seu derredor, né? E dessa forma, ele vai acabar caindo, ele vai afundar. Vamos ver aqui. Mas quando reparou o vento forte, as ondas, ficou aterrorizado, né? Então, se olhar para o lado, para baixo, tirar os olhos de Jesus, o foco de Jesus, o que ele vai ver é o que os olhos dele não gostariam de contemplar. Com isso, o medo vai vir, a insegurança vai vir e dessa forma vai afundar. Se ele tivesse fixado, olhado para Jesus, né, não ficasse ouvindo barulho e que estava tirando a atenção dele para ele avistar o que estava acontecendo, foi olhar, perdeu o foco, afundou, né? Então, quando ele começou a afundar, ele gritou: Senhor, salva-me! No mesmo instante, Jesus estendeu a mão e segurou. Como é pequena a sua fé! Como é pequena a sua fé, disse ele, por que você duvidou? Então Jesus, né, quando ele afundou, ele pediu ajuda a Jesus. Jesus ajudou. Jesus queria que ele concluísse esse encontro até ele, mas ele ficou com medo. Então Jesus falou para ele assim, olha, como é pequena a sua fé. Jesus queria encontrar em Pedro a fé, né? Jesus queria ter se agradado da fé de Pedro, né? Não basta só ele, tem que ir crendo, tem que ir olhando fixamente para ele, né? E aqui vem mencionando, e disse ele, por que você duvidou? Ele duvidou, né? Diante daquele que o chamou, que deu condições de ir até ele, porque tirou os olhos de Jesus, tirou os olhos da palavra. Muitas vezes acontece isso, quando a gente tira os olhos da palavra do Senhor, a gente afunda, a dúvida entra, a incredulidade entra, e com isso a gente está se parecendo com uma onda do mar, que gira de uma parte para outra. Estamos oscilando, estamos crendo, confiando, aí depois vai lá, vem medo, vem dúvida. E Deus quer poder encontrar em mim, em você, a fé que chame a atenção dele, né? Ele quer ter prazer, né? Ele quer sentir prazer, felicidade de ver que está encontrando em nós a fé, né? Então, ele não encontrou, ele falou para ele, porque você duvidou, Pedro. Quando entrou no barco, o vento parou. Então, assim que ele teve ali a ajuda do Senhor, ele entrou no barco juntamente com Jesus. Quando Jesus entrou no barco, o mar rapidamente aquietou-se, né? Ele parou. E o vento cessou. E outros discípulos adoraram e exclamaram, de fato, o Senhor é o Filho de Deus. Então eles ficaram adorando, reconhecendo que Jesus era o Filho de Deus, né? Então, para você ver que o nosso Deus sempre está nos observar, e esse episódio, esse dia, essa hora, era a hora propício do poder de Deus se manifestar. Era ele se revelar aos discípulos, de ver como eles estão, né? Então, enquanto ele estava orando, a luta que eles estavam vivenciando lá, agora chegou a hora de eu entrar em cena, e entrou. Então, Jesus tirou eles da terra firme, porque a terra firme é um lugar onde temos segurança. E Jesus queria fazer algo diferente, agir na fé dele diferente. Queria aparecer para ele de maneira diferente e fazer eles viverem coisas grandes. Mas não foi possível, né? Por causa da pequena fé, por causa da dúvida. E isso acontece nos dias de hoje, né? Nós somos tirados da terra firme, somos colocados no alto mar, vamos dizer. Estamos saindo da nossa zona de conforto para ir para a nossa
para a área de desconforto, porque toda mudança, ela provoca uma reação, seja ela boa ou má. Se eu estou no alto mar, eu vou ficar apreensiva, né? Os seres humanos, porque não está no seu ambiente, que você está acostumado, que é a terra firme, está no alto mar. Então você vai ficar o tempo todo vigilante, porque você tem medo do barco virar, você não sabe como que é o mar, sozinha dentro do mar. Então você não está acostumado, então você está meio desconfortável, ainda mais se for à noite. Mais ainda, porque está tudo escuro, então você vai ficar apreensivo, né? Mas exatamente os problemas, as dificuldades que vão ocorrendo, acontecendo durante a nossa trajetória com Jesus, caminhada com Jesus, a gente também vamos ter esse desconforto, vamos ser levados para a área que não é de conforto, desconforto, porque o deserto ela não é a área onde muita gente quer estar, porque é um lugar onde não se tem muito recursos, onde se é desprezado, onde não tem lugar apropriado-se para dormir, não tem alimentação que queira, né, mas tem o suprimento, tem as condições necessárias para estar ali sendo habilitado por Deus. E muitas vezes não vai ter o que você quer no deserto, mas o nosso Deus que alistou os seus filhos, ele recria aonde não existe, para saciar, para garantir, né, o seu sustento, o seu cuidado, tudo para garantir você no deserto até o momento de você sair. Ele não deixa faltar, ele acrescenta, ele dá, porque você está na escola, você está na faculdade de Deus aprendendo. Então ele quer sim que você esteja ali para sair aprovado. Então somos analisados, observados para ser aprovado por Deus. É verdade, o aprovar vem de Deus. E é dessa forma que Deus trabalha, é a forma que muita gente não gosta, porque estão no comodismo e não querem sair da sua zona de conforto. Por quê? Porque ela não vai querer reagir diante da situação difícil, porque não está acostumada a guerrear, a lutar, né? Não está acostumada muitas vezes a guerrear, a lutar. Ela vai se cansar porque não está acostumada a lutar com a palavra, em oração, com a palavra. Então vai se tornar cansada porque ela vai querer reagir com as forças do braço, porque não está em ser contínuo, exercício contínuo. Para ela não é estar batalhando no mundo espiritual. Então para ela, quando vem, né, essa ventania, essa tempestade, esse dia de desconforto, para ela é muito difícil, ela não sabe lidar, né? E aí Deus vai estar ensinando que é necessário se curvar, se prostrar, mostrar sua dependência no Senhor. Então Deus vai ensinando os filhos de Deus a manter essa disciplina. Então quando você não tem disciplina e passa por esses dias, né, não sabe lidar muito com isso, mas tem que aprender. Deus não quer nos fazer forte para avançar. Deus nos quer ver forte para que possamos experimentar do poder dele. Deus nos fez corajosos. Quer que venhamos ser corajosos diante das adversidades, venhamos reagir de forma positivamente, não negativamente. Retroceder, porque filho de Deus foi-lhe dado poder, autoridade para pisar em serpente, escorpião, sobre todo o poder do inimigo, e nenhum dano vai nos causar. Filho de Deus foi dado a autoridade, né, para exercê-la, assumir ela, repreender o mal, viver como filho e assumir o seu direito, não deixar o inimigo reinar, dominar, mas dominar no mundo espiritual, não deixar ele fazer o que quer, né? Não colocando as condições que ele quer, mas você, através do estar no mundo espiritual, compreendendo, exercendo, e assim está lá firme, mandando o mal embora no nome de Deus. E o mar aquietou, parou quando Jesus entrou dentro daquele barco. Então, os discípulos foram privilegiados de poder contemplar o que hoje nós não contemplamos de perto, não vimos, não ouvimos. E eles tiveram essa oportunidade, esse privilégio de ver com os seus próprios olhos o que estamos lendo aqui. O que eles viram foram reais.
ele, mais do que nunca, quando assumiu a posição, quando Jesus foi para o Pai, eles eram a prova viva do poder de Deus. Ele contava aquilo que viram e que ouviu, né? Eles eram a prova viva. No entanto, tentaram parar os discípulos em todos os momentos para não pregar sobre Jesus. E eles falaram, não, olha, somos prova disso, nós andamos com ele, vivenciamos, vimos, ele ressuscitou, está sentado à destra de Deus, né? Ele vai vir nos buscar, nos salvar. Então, ele estava pregando a salvação do reino de Deus, estava dando continuidade. E eles foram esse privilegiado. Jesus queria ensinar a eles presencialmente o que é viver de milagre, o que é ser filho de Deus, poder desfrutar de coisa extraordinária, de viver o sobrenatural, porque as mesmas obras que Jesus fez, como ele vem mencionando, eles também poderiam viver e fazer ainda maiores, pois não há limite para a fé, não há limite para aqueles que creem no poder de Deus. Andar sobre as águas é algo realmente para nós impossível, mas para o nosso Deus, que é poderoso, ele pode todas as coisas. Mas o privilegiado foi Pedro. Claro que ele poderia ir avante. Está contando aqui que ele concluiu essa trajetória e que nós também podemos fazer. Mas foi diferente. Mas isso serve também como lição. Pois a palavra de Deus diz, peça, porém com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que gira de um lado para o outro. Então, é ir com confiança, buscar, é orar, crendo no que se está falando, no que se está pedindo, é agradecer depois que pede e continuar perseverando em oração. Amém? Então, houve o reconhecimento. Que felicidade o discípulo tinha de estar ali com o Senhor, né? De ver de pertinho, de contemplar. E nós estamos aqui, podendo aqui passar aqui para vocês o que Jesus fez e também poder fazer as mesmas obras, que vai sim dar certo, porque é pela fé no nome de Jesus. Amém? Então, quando acabou esse episódio do discípulo, né, ter contemplado da maravilha ali do Senhor ter feito ali, andado por cima das águas, né, quando eles chegaram já do outro lado da margem, né, eles chegaram em Genezaré, o povo conheceu Jesus, já estavam tudo ali já, todo aquele alvoroço, né, começou a espalhar rapidamente na toda a região que ele estava, começaram a trazer os enfermos para ele, e ele orava, eram curados. Então, todos começaram a suplicar para tocar nas orlas das vestes do Senhor, porque saía a virtude e eles eram curados, eram abençoados. Então, Jesus o tempo todo estava a serviço do Pai. O tempo todo, né, eles tinham aquele encontro com aquele povo. Os necessitados vinham até ele e ele tinha para dar. A unção transbordava sobre Jesus. E vemos também aqui que Jesus não perdia tempo também não, né? Ele não estava à toa quando não foi para o barco com ele. Ele estava orando, ele estava buscando. E isso mostra que nada pode ser feito no automático. Que aquele que quer ser um instrumento de bênção, de salvação, tem que ter o que passar. E Jesus tinha. Jesus estava conectado com o Pai. E assim, né, ele estava sendo conduzido, dirigido por Deus. As palavras que saíam dele vinham do Pai, como ele bem mencionava, quando os fariseus tentavam ali pegar e dizer alguma palavra e não estava crendo e estava querendo agir ali, né, tentando desviar o foco daqueles que estavam ouvindo, crendo, né, que o intuito do inimigo é esse, de querer parar e querer tirar o foco das pessoas de Jesus. Então, que cada um de nós possamos seguir a pisada de Jesus, que possamos estar cada vez mais unidos a esse amor. É verdade, sem mim nada podeis fazer. Se permaneceres em mim, as minhas palavras permanecerem em vós, pedir o que quiser e vos será feito. Então, unidos ao Senhor, nos tornamos um só espírito com Ele. E assim, a gente vai ser usado, vamos poder ouvir a voz de Deus, porque sem estar vinculado a esse amor, a gente não consegue
ir avante, não consegue vivenciar das maravilhas, porque distante do Senhor, tornar-se amigo do mundo e inimigo de Deus. Então Deus quer que venhamos cada vez mais estar unido a Ele, próximo dos seus propósitos, da sua vontade, para que possamos vivenciar das maravilhas, podemos tornar-se participante dessas maravilhas do poder de Deus em nome de Jesus. E só se torna participante aqueles que creem, aqueles que acreditam, porque não adianta você não acreditar, né? Pedro foi porque acreditou nas palavras de Jesus. Quando a gente crê, tudo novo se faz. Quando a gente crê, o poder de Deus entra em ação. Então, Deus quer ver você também presenciando, vivenciando das maravilhas dele, que as palavras dele é digna de confiança, são verdadeiras, tem poder. A palavra de Deus não é vazia, a palavra de Deus tem fundamento. E nela firmados, né, nós vamos poder agir conforme Jesus agiu. E poder ver ali os resultados da fé. Então, é essa a mensagem de Deus para o nosso coração, não vou me estender muito. Cada um de nós podemos viver de milagres se assim cremos, né? A fé vem pelo ouvir e o ouvir vem pela palavra de Deus. Então, se eu creio, eu faço a minha parte. E fazer a sua parte, você sabe como que é, né? É ouvindo, guardando o coração, é todo dia continuamente mantendo a sua disciplina com Deus, porque um carro ele só funciona se ele tiver gasolina, o álcool. Se você não tiver a palavra de Deus no seu coração, você não vai funcionar, a fé não vai funcionar. A fé vai ser pouca, que nem a do discípulo aqui, o Pedro, né? Então, para que ela funcione, é necessário estar sempre colocando combustível no seu coração, alimentando o seu espírito. Assim como você alimenta a sua carne, comendo todos os dias, o teu espírito também precisa do alimento espiritual para manter-se de pé. As forças é renovada quando nós estamos ligados à palavra de Deus. Então, a força que precisamos vem de Deus. E quem nele se refugia, né, tem a força que precisa para continuar perseverando no dia difícil de adversidades que vem surgindo no nome de Jesus. Amém? Eu vou agradecer a todos vocês que estão aqui ouvindo essa mensagem, até que o Senhor tenha nos ajudado e vai continuar nos ajudando. Amém? Estarei orando por cada um de vocês aqui no canal. Amém? Fica na paz de Cristo, permaneça firmado no Senhor, crendo que Ele tem domínio sobre todas as coisas. Fique na paz e tchau, tchau.